Bom dia, pessoal. Vamos dar início à aula de hoje da disciplina Epidemiologia e Saúde. Eu sou a professora Carol e hoje a gente está programado para fazer uma revisão para a segunda avaliação. E aí eu sempre eu imagino, né, que seja melhor para vocês, mas se porventura não for, vocês podem sugerir outros formatos da gente fazer revisão, né? Mas para mim, a melhor forma da gente fazer uma revisão é justamente respondendo questões de provas anteriores e de provas de concurso, até mesmo porque eu já disse para vocês que meu sonho é que vocês sejam concursados e que ganhem muito dinheiro. Além disso, fazer uma revisão com questões, ela fica muito mais gostosa e ajuda a fixar melhor o conteúdo. Mas se porventura vocês não gostarem, pode entrar em contato comigo que a gente vê outra forma de fazer uma revisão, tá ok? Vamos dar início à revisão então para a segunda unidade. Lembrando aqui que eu não coloquei, desculpa, eu não coloquei todos os conteúdos dos slides, até mesmo por conta dos atrasos que a gente teve, mas a prova está muito boa, vocês vão gostar. E vamos lá para a revisão, né? Um dos desafios para a compreensão do processo saúde e doença é compreender a forma como as desigualdades sociais influenciam na distribuição da doença na sociedade. Então, aí eu faço uma contextualização a respeito do processo saúde e doença. E aí eu ainda coloco 3 afirmativas para que vocês possam analisar. Com relação ao processo saúde e doença e ao modelo de determinação social, analise as afirmativas a seguir. 1. De acordo com o modelo da determinação social, as doenças são explicadas a partir da organização da sociedade nos aspectos sociais, políticos, culturais, econômicos, dentre outros, e que concorrem para o aparecimento das doenças. Bem, a gente já sabe aí que essa afirmativa está correta. Por quê? Justamente no modelo de determinação social, o processo saúde e doença, ele também tem associação de diversos fatores sociais, culturais, políticos, econômicos. Então, essa afirmativa está correta, a afirmativa 1 está correta. Se ela está correta, a gente já elimina a alternativa A, porque diz somente a afirmativa 2 e 3, certo? Vamos para analisar a afirmativa 2. De acordo com o modelo da determinação social, as doenças são explicadas somente nos aspectos sociais e econômicos, mas que são determinantes do processo de saúde e doença. Não, né, gente? No modelo da determinação social, a gente sabe que tem importância os fatores biológicos, os fatores relacionados ao meio ambiente, mas também os aspectos sociais. E sempre vocês desconfiem quando tiver essas palavrinhas, especialmente, principalmente, somente, apenas, exceto. Sempre desconfie de afirmativas nesse sentido. Então, sim, gente, desculpa. Então, essa afirmativa 2, a afirmativa 2 está errada, não é mesmo? Então, se ela está errada, até mesmo porque nós temos uma palavrinha-chave gritante,
essa somente. Então, a gente elimina a 1 e a 2, porque está dizendo aqui que a 1 e a 2, a alternativa D a gente elimina porque diz justamente que a 1 e a 2 está correta. E a gente sabe que somente, até agora somente a 1 está correta, certo? A gente elimina a alternativa E também. Vamos analisar então a afirmativa 3, porque agora restou a afirmativa B e C. Na afirmativa 3, ela diz: a subjetividade é considerada um fator que contribui para a determinação social do processo de saúde e doença. E aí, gente? Tá correto, né? Porque a gente sabe que além, né, no modelo de determinação social, além dos aspectos sociais, mas também a gente sabe que em relação ao processo de saúde e doença, a gente também tem os processos de produção de subjetividades. E também a gente sabe que no processo de saúde e doença também está englobado a forma de exercer seus direitos de cidadania. E isso também contribui para a determinação social. Também está incluso dentro da determinação social. Então, a afirmativa 3 está correta, portanto, a alternativa B é a resposta certa. B de bombom, bombom que possivelmente vocês ganharão no nosso retorno às aulas. Vamos prosseguir para outra questão. Aqui a gente faz uma contextualização a respeito dos determinantes sociais da saúde. E aí pergunta-se a respeito dos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta. E aí nós temos na alternativa A, nós temos determinantes sociais levam em consideração exclusivamente o enfoque médico-biológico do processo de saúde e doença. Tá errado, né, gente? Primeiro a gente tem a palavrinha exclusivamente. A gente já desconfia, né? E nos determinantes sociais, eles levam em consideração o enfoque médico-biológico, sim, mas também o enfoque social. Então, a alternativa A, a gente sabe que está errada. Na alternativa B, os determinantes sociais de saúde são exclusivamente ligados ao setor da saúde. Não. E os aspectos sociais? Então, a gente já corta, né? Alternativa C. Os determinantes sociais de saúde envolvem as condições de vida e de trabalho dos indivíduos. Pode ser que esteja certa, então vamos prosseguir. Os determinantes sociais de saúde não são promotores de iniquidade. Desculpa, pessoal. Bora lá. Essa afirmativa, essa alternativa está errada porque a gente sabe que dentro dos aspectos sociais, muitas vezes a gente vislumbra que existe uma influência da ocorrência de problemas de saúde e também dos fatores de risco na sociedade, no fatores de risco na população susceptível a doenças e, consequentemente, dentro dos fatores sociais que estão incluídos no processo de saúde e doença, a gente sabe que em algumas situações concorre para a promoção de iniquidade, infelizmente até. E então, por conta disso, essa alternativa ela está incorreta.
Alternativa E. O encontro do agente etiológico e do suscetível no meio ambiente é o fator determinante que explica todos os casos de doenças não transmissíveis na sociedade. Bem, aqui fala de doenças não transmissíveis na sociedade. E também fala sobre agente etiológico. Poxa, se tem associação de agente etiológico, consequentemente, a gente vai estar diante de doença infecciosa ou parasitária, e alguma doença relacionada ao aspecto biológico. E a gente sabe também, diante dos estudos das doenças crônicas não transmissíveis, que as DCNTs, elas estão, ou DANTs, que são doenças e agravos à saúde, não transmissíveis à saúde, a gente sabe que as DCNTs, elas não dependem de fatores etiológicos, elas estão associadas aos hábitos de vida, certo? Há fatores de risco que não estão associados a agentes etiológicos. Então, diante da análise dessas alternativas, e a gente sabendo também que os determinantes sociais de saúde eles são ligados a diversos setores, como os sociais, educacionais, culturas e da saúde, por isso, nesse contexto, a alternativa mais coerente é a alternativa C, que diz os determinantes sociais de saúde envolvem as condições de vida e de trabalho dos indivíduos. Até mesmo porque a gente sabe que os determinantes sociais de saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos ou raciais, psicológicos e comportamentais que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Por isso, as relações entre determinantes sociais e saúde, eles consistem em estabelecer uma hierarquia de determinações entre fatores mais distais, sociais, econômicos e políticos, e também aos mais proximais, que são relacionados diretamente ao modo de vida, sendo distintos, inclusive, os fatores que afetam a situação de saúde de grupos e de pessoas individualmente. Nesse contexto, a gente chega à alternativa C, C de Carol, como alternativa correta. Vamos analisar outra questão, uma questão muito boa, inclusive. Bem, na contextualização dessa questão, essa questão é uma questão de concurso, teve algumas adaptações, mas é uma questão primariamente de concurso, um concurso da Prefeitura Municipal de Mari, na Paraíba. E aí a gente faz uma contextualização a respeito das doenças crônicas não transmissíveis, né, e seus fatores de risco. E aí o comando da questão pergunta: quais as alternativas que apresentam apenas as doenças crônicas não transmissíveis? Assinale V para verdadeiro e F para falso. Bora lá. Na primeira tem diabetes, hipertensão, artrite reumatoide. Professora, eu não sei se artrite reumatoide é, bebê. As questões, as doenças relacionadas a sistema articular, sistema ósseo, estão relacionadas a doenças crônicas. Então, a gente sabe que está correta essa. Diabetes é uma doença crônica não transmissível, hipertensão também é, artrite reumatoide também é uma doença crônica não transmissível. A outra
Alternativa: doença renal crônica. Professora, doença renal crônica é uma doença crônica não transmissível. Câncer é? Ah, professora, câncer é. Tuberculose não, né, bebê? Tuberculose é uma doença transmissível, certo? Então, você já arrisca essa. Vamos para a próxima. Hipertensão, doenças cardiovasculares e catapora. Catapora é uma doença transmissível, uma doença infecciosa. Então, é falso. Obesidade, diabetes, câncer, doença renal crônica, e aí? Bem, vamos fazer a eliminação. Vamos começar a fazer a eliminação pelas alternativas em que a segunda e a terceira são falsas, né? Para ver se facilita a nossa vida. E aí, qual das alternativas em que apresenta a segunda e a terceira afirmativa? Porque de repente vocês estão cansados, vocês não sabem se estão com medo de errar, ou estão cansados de analisar essas afirmativas. Então, vamos fazer a análise a partir dessas dessas coluninhas aí, dessa coluna, onde apresenta a segunda e a terceira afirmativa, alternativa para análise de VOF. Então, dentre as alternativas, a gente vê que na alternativa C, a alternativa C é a única que apresenta FF. Portanto, a gente já elimina essa questão com a resposta com a alternativa C, C de tia Carol. E aí, mais vamos relembrar aqui para vocês, né, a respeito das doenças crônicas não transmissíveis. As doenças crônicas não transmissíveis, elas estão relacionadas a sistema cardiovascular, sistema respiratório também, câncer, diabetes, hipertensão, né? Doenças neuropsicossociais, osteoarticulares, enfim, por isso dentre essas doenças citadas, constituem as doenças crônicas não transmissíveis, o diabetes, a hipertensão, a artrite reumatoide, doença renal crônica, câncer, doenças cardiovasculares, obesidade, doença coronariana, doença vascular periférica, dislipidemias, enfim. Vamos analisar outra questão. A gente faz uma contextualização a respeito das atividades físicas e das doenças crônicas não transmissíveis, ao sedentarismo. E aí pergunta, baseado nessa afirmativa, né, que a gente fez uma contextualização a respeito das doenças crônicas não transmissíveis, dos fatores de risco, atividade física, enfim. A atividade física ela pode ser realizada em 4 domínios, a saber, são eles. Já tem uma pegadinha, uma besteira aqui, né? Jogar dominó. Jogar dominó não é uma atividade física que está relacionada aos domínios. Então, a gente já elimina. Da mesma forma, jogar xadrez, na alternativa D. Então, a gente vai relembrar, a gente já tem 2 questões aí eliminadas, 2 alternativas eliminadas. Então, a gente vai relembrar, a gente vai lá no slide de aula que fala sobre a epidemiologia da atividade física, e aí a gente vai relembrar aqui, né, que a atividade física, ela a definição da atividade física,
é qualquer movimento corporal que é produzido pela musculatura esquelética e vai resultar em um gasto energético acima dos níveis de repouso. Inclusive, essa foi a resposta de um dos questionários que a gente fez para a aula. Então, a atividade física ela é composta por 4 domínios, né? Pelos domínios da atividade de trabalho, deslocamento, atividades domésticas e tempo livre ou lazer, como a gente pode ver aí na imagem a respeito dos domínios da atividade física. Portanto, a resposta certa aqui é a alternativa B de bombom. Atividade física no trabalho, locomoção e deslocamento, atividades domésticas e atividades físicas no lazer. Esses são os 4 domínios relacionados à atividade física. Vamos analisar outra questão. A relação entre epidemiologia e atividade física aparentemente tem início na era epidemiológica das doenças crônicas não transmissíveis. Como fatores multicausais de risco, o sedentarismo ele aparece como fator determinante de agravos à saúde. Analise as afirmativas sobre a epidemiologia da atividade física e marque a alternativa correta. Então, vamos já recapitular aqui, né? A gente sabe que a atividade física, de fato, ela é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em gasto energético acima dos níveis de repouso. Beleza, está correto. Inclusive, foi, né, a resposta de uma das questões, e das questões de aula. E na questão anterior, a gente já relembrou esse conceito. A atividade física ela é composta pelos domínios das atividades de trabalho, deslocamento, atividades domésticas e tempo livre. Está correto, a gente relembrou isso na questão anterior. Exercício físico é qualquer atividade física que mantém ou aumenta a aptidão física e, em geral, tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. Tá correto também, que a gente sabe que o exercício físico ele é qualquer atividade que vai manter ou aumentar a aptidão física em geral e tem o objetivo de alcançar a saúde e também a recreação. Assim, o exercício físico é uma atividade física repetitiva, planejada e estruturada que vai objetivar a manutenção e melhoria da aptidão física. Portanto, se as 3 afirmativas estão corretas, a gente sabe que a alternativa correta para essa questão é a alternativa A de amor. Vamos analisar outra questão. A gente faz aqui uma contextualização a respeito dos benefícios das práticas de atividades físicas e do modo de vida das pessoas, faz uma contextualização a respeito das práticas de exercícios voltadas para a promoção de saúde, e aí pergunta-se, com relação à prática de atividades físicas e qualidade de saúde, analise as afirmativas a seguir. 1. Existe associação entre sedentarismo e obesidade? Sim, existe associação. 2. Existe associação entre inatividade física e doenças cardíacas? Sim, existe associação. A inatividade física, inclusive, está relacionada ao sedentarismo, que é um fator de risco para doenças cardíacas. 3. Existe relação epidemiológica entre os efeitos da suplementação de proteínas na contração muscular, interferindo na qualidade de vida?
E aí? Dúvida, né? Não existe, gente. A gente sabe que existe sim associação entre os efeitos de suplementação e o desempenho em relação aos exercícios, mas epidemiologicamente a gente não sabe se existe interferência na qualidade de vida. Epidemiologicamente falando, estatisticamente falando, a gente não sabe se tem influência, se isso vai interferir na qualidade de vida. Portanto, essa afirmativa está errada. Se essa afirmativa está errada, a gente já pode eliminar a alternativa C, que coloca a afirmativa 3 como correta. Vamos analisar a afirmativa 4. Existe correlação entre meio ambiente e níveis de atividade física em determinada população? Existe, gente. Eu vou passar também para vocês um artigo onde vocês vão ver que ambientes, dependendo das condições climáticas, nem todas as pessoas vão fazer atividades físicas satisfatórias em condições climáticas que não são favoráveis. Por isso, existe correlação entre meio ambiente e níveis de atividade física. Por exemplo, em regiões extremamente quentes, as pessoas não têm a mesma desenvoltura para fazer atividades físicas do que em outras condições climáticas mais favoráveis. Da mesma forma, em regiões extremamente frias. Por isso, a gente vê correlação entre os níveis de atividade física e meio ambiente. Portanto, a afirmativa 4 está correta. Se a afirmativa 4 está correta, a gente elimina automaticamente a alternativa A e a alternativa D. Então, a gente resta com a alternativa B e E para responder. Vamos analisar a afirmativa 5. Existe relação entre os efeitos da exposição de uma determinada população a um programa de atividade física comunitária? Sim, gente. Existe relação entre os efeitos da exposição e um dos exemplos mais clássicos que a gente pode citar é justamente os programas de atividade física do NASF voltado para comunidades, voltadas também para o atendimento de grupos de idosos, voltado também para o atendimento de pessoas com obesidade. Então, a gente vê que existe relação entre os efeitos de uma determinada população a programas de atividade física dentro de uma comunidade. Então, a afirmativa 5 está correta, portanto, a alternativa correta para essa questão é a alternativa E. E de eba, estou acertando tudo. Bora analisar outra questão. Essa questão está muito fácil. Sim, gente, essa questão, assim, inclusive a dica dela nós temos um slide de aula que fala a respeito de alguns conceitos relacionados à atividade física, modo de vida, estilo de vida, qualidade de vida, enfim. Aqui nessa questão, a gente faz uma contextualização em relação à saúde e qualidade de vida, e aí pede-se para analisar, né? Sobre a relação saúde e qualidade de vida, analise as afirmativas. 1. Sedentarismo. Sedentarismo é um fator multicausal de risco, sendo determinante de agravos à saúde?
E aí, pessoal? Vamos para a segunda afirmativa. 2. Atividade física é um fator que poderia modificar o risco dos indivíduos para adoecerem? E aí, Cairon? Sabe? Tá correta? Incorreta? Vamos para 3. Condições de vida para a garantia das necessidades de condições de vida é como a garantia das necessidades de subsistência do indivíduo através de sua condição econômica e, em parte, por políticas públicas. Bem, aí quem pode me responder se está correto ou incorreto? Vamos analisar a próxima afirmativa. Vamos ler a próxima afirmativa. Por fim, a gente faz uma análise geral. Modo de vida são os determinantes político-organizacionais da sociedade como um todo, que norteiam a relação entre os grupos de sujeito e as variantes de saneamento, transporte, habitação, alimentação, educação, cuidados da saúde, entre outros. Nós temos um slide de aula que fala a respeito desses conceitos, né? Vamos analisar a afirmativa 5. Estilo de vida compõe ações que refletem as atitudes, os valores e as oportunidades na vida das pessoas, em que devem ser considerados elementos concorrentes ao bem-estar pessoal, controle do estresse, a nutrição equilibrada, atividade física regular, os cuidados preventivos com a saúde e o cultivo de relacionamentos saudáveis. E aí, pessoal? Primeiro, bora lá. Condições de vida são os determinantes políticos organizacionais da sociedade como um todo. Olha aí, teve uma troca, né? Da afirmativa 3 e 4. Modo de vida é como a garantia das necessidades de subsistência. Esse é o conceito correto dessas afirmativas. Então, com base na análise dessas afirmativas, se a gente sabe que a 3 e a 4 está incorreta justamente porque houve a troca dos conceitos, né? Como a gente pode ver aqui. Então, a gente já pode eliminar a B, a C e a D. E aí, a gente fica entre a A1, a A e a E. Só que se vocês forem lá no slide de aula, vocês vão ver que, de fato, estilo de vida, ele compõe ações que vão refletir as atitudes e toda essa frase aí está correta. Portanto, a alternativa certa dessa questão é a alternativa E de elefante. Incomoda muita gente. E 2 elefantes se incomodam muito mais. Mais uma questão relacionada à qualidade de vida, a modo de vida, estilo de vida, enfim. Atualmente, o modo de vida da população ele tem demonstrado a melhoria na qualidade de vida mediante os avanços na medicina, dos avanços tecnológicos e as condições de vida da população, aumentando a longevidade com mais qualidade na saúde. Apesar disso, ainda estamos longe de atingir as melhorias na saúde que gostaríamos de chegar. Analise as alternativas e assinale aquela que representa corretamente o termo modo de vida. Olha aí, mais uma vez perguntando sobre os conceitos. Então, vamos relembrar. Modo de vida é a garantia das necessidades de subsistência do indivíduo através da sua condição econômica
e em parte por políticas públicas também. E aí, lá no slide de aula, a gente vê também o conceito de condições de vida, que são os determinantes político-organizacionais. Então, a gente vê, através do slide de aula, que aqui, nessa questão, teve um jogo de troca através dos conceitos. Aqui a gente tem os conceitos de modo de vida, os conceitos de estilo de vida, os conceitos de condições de vida. Então, se a gente sabe que o modo de vida é a garantia das necessidades de subsistência do indivíduo, então a gente sabe que a alternativa correta para essa questão é a alternativa D, D de docinho, porque a gente já fez a alternativa A de amor. Agora D de docinho. Vamos para a próxima. Questão. Gente, vamos dar uma pausa porque o computador já começou a travar. Vamos dar uma pausa para o bichinho descansar. A gente retorna nessa questão para análise, viu?